A gente vai traduzir para você agora sob o olhar da professora de Relações Internacionais, Denilde Holtzacker. Denilde já está com a gente, né? E a gente quer saber agora, Denilde, seja bem-vinda ao Fala Brasil. A gente está tentando traduzir um pouco para todo mundo o que tudo isso representa, inclusive com um olhar global sobre essas notícias das últimas horas. O que vai acontecer, o que a gente pode esperar, aliás, para as próximas horas, hein, Denilde? Seja bem-vinda e bom dia para você. Bom dia, é prazer estar aqui com vocês. Olha, nas próximas horas, o que a gente pode esperar é a escalada desse conflito. Começaram com os ataques americanos, já teve o revide do Irã, né, que já lançou mísseis contra Israel. Então, provavelmente você tem uma nova fase da investida militar, tanto do ponto de vista dos Estados Unidos quanto de Israel. No primeiro momento, pelo menos o governo americano já anunciou é que o foco seriam as instalações militares, né, para destruir a capacidade militar do governo iraniano, mas com possibilidades também de avanço dessa tomada do avanço da operação militar. Então, a gente ainda não sabe o que exatamente seria esse avanço, mas claramente o interesse tanto de Israel quanto dos Estados Unidos é que o regime se enfraqueça ainda mais e que possa ter uma mudança de regime. Então esse é o ponto de interesse americano, além de impedir que o Irã consiga avançar e consiga ainda se manter no seu processo de ganhar mais peso e conseguir avançar no seu programa nuclear. Essa é a linha vermelha para o governo americano, impedir que o Irã tenha capacidade nuclear, mas também de conseguir derrubar o regime e conseguir ter um governo que seja mais aliado. Tem muitos riscos para os Estados Unidos. O Irã tem uma capacidade, como a gente já viu, em contra-atacar, tem mesmo enfraquecido desde a última operação americana, ainda tem uma capacidade militar e é um país que tem um papel regional que pode gerar outras crises também bastante preocupante. Então, por isso, a preocupação mundial sobre esse desenrolar e quais vão ser as próximas fases desse nova investida militar. E o que foi colocado pelos Estados Unidos é que pode levar dias, tá? Não se espera mais muitas semanas, mas que vai ser um conflito em que aí vai ter novos desdobramentos. Professora Paloma, que fala agora com você, lhe Bom pergunto o dia. seguinte, bom dia. O presidente dos Estados Unidos vinha tentando diálogo com o Irã para cessar o desenvolvimento desse armamento nuclear já nas últimas semanas, até mesmo nos últimos meses, não houve chance de diálogo que avançasse, tanto que agora a gente tem essa investida. Qual a chance de diálogo diante dos ataques já realizados? O que você imagina que possa acontecer? Quando que, de fato, os países podem tentar entrar em um acordo diante desses ataques? O Trump até disse isso na fala dele, né? Os Estados Unidos iniciaram, mas os iranianos fizeram idas e vindas nessa negociação e, por isso, agora a estratégia passou para a estratégia militar. O que, na percepção americana, o Irã estava fazendo uma estratégia de protelação, né? Inicia a negociação, mas mesmo para conseguir avançar e se reestruturar militarmente. Então, a estratégia era conseguir tempo na negociação, não uma negociação de fato. Agora, vai ter uma pressão internacional, a gente já viu na fala do Macron, na fala de outros líderes europeus, de que o Irã tem que se render e tem que passar para a fase da negociação, o que
dado a natureza da atuação americana, o custo para o Irã em não negociar passa a ser ainda maior. Então, seria essa uma solução inicial, um processo de negociação. O Irã solicitou uma reunião dentro do Conselho de Segurança para conseguir também estabelecer um fórum que possa ser de denúncia, ao primeiro momento, sobre o ataque, né, porque ele foi atacado, então uma violação da sua integridade territorial, mas também para conseguir apoios para se fortalecer e conseguir se contrapor aos Estados Unidos. É um conflito que tem grandes dificuldades, e aí tem muito semelhante quando a gente vê o caso da Rússia e Ucrânia, tá? Porque apesar da necessidade de um acordo, quando se entra numa situação de guerra, de intervenção militar, as partes passam a ter uma posição defensiva, e aí é muito mais difícil se conseguir chegar a um acordo. Então, a estratégia americana vai ser de enfraquecer, de debilitar, até que o país, até que o próprio Irã ceda, e aí sente numa mesa de negociação, mas com uma posição de negociação muito mais fragilizada. Então, agora o momento vai ser muito mais da intervenção, mais de uma pressão para que se inicie uma negociação, mas aí vai depender também do que vai estar acontecendo na lógica militar e na capacidade de atuação do próprio Irã. Se ele sentir que ele tem capacidade de reação do campo militar, dificilmente ele entra numa negociação nesse momento. Se a situação se torna mais crítica em termos de capacidade, o regime pode, sim, aí a partir de uma mediação, pode, a partir da própria atuação da ONU, abrir um canal de negociação para conseguir, pelo menos, se posicionar e garantir um cessar-fogo. Então, agora é um momento muito delicado deste processo, em que as partes estão acompanhando e vendo qual a sua capacidade de força. Obrigada, professora de Relações Internacionais, Denilde Rosacker, que pode voltar a qualquer momento, trazendo um pouco essa perspectiva da tensão no Oriente Médio nesse sábado de manhã.